continuar a nossa caminhada. Ô, mano, a gente falou durante os últimos dias, o Cruzeiro chegou ao 6º jogo sem marcar gol, né? Precisava de um gol que fosse para buscar esta classificação. Pelo espaço que o River deu, principalmente no segundo tempo, faltou ao Cruzeiro acreditar mais e não pensar nos pênaltis, ao ponto de, talvez você não admita, mas deixar o Thiago até o final, mesmo sem ter uma condição para provavelmente cobrar pênalti, nem precisar, e não confiar tanto que o Fábio ele vai conseguir as classificações. Faltou acreditar mais, dava para o Cruzeiro buscar a vitória no tempo normal? Bom, já imaginava que ia aparecer os primeiros aproveitadores, né? Porque é bem comum que apareçam nessa hora. Em nenhum momento o Cruzeiro deixou de acreditar. O Cruzeiro lutou até o final dos 90 minutos para tentar fazer o gol. Thiago ficou porque é um jogador importante, capaz de fazer um gol com qualquer lance. Por isso que ele ficou. Ele não ficou para bater pênalti. Nem bateu. Então, a derrota pode ser dura, pode ser triste, mas a gente não pode enganar o torcedor. Não se trata de estilo, não se trata de abdicar, de não querer. O Cruzeiro já jogou depois de 1997, quando conquistou o bicampeonato da Libertadores, 11 edições da Libertadores com essa. Passaram nessas 11 edições 8 treinadores diferentes. E você que é sempre bem informado deve saber quem são. Começou com o professor Levir, depois passou pelo Luxemburgo, Paulo César Guzmão, Adilson Batista, Cuca, Marcelo, professor Marcelo, com um time bicampeão brasileiro, um timaço, né? Depois chegou em mim. Todos com estilo diferente, com jeito e maneira diferente de armar os times. E ninguém conseguiu ganhar. Por que ninguém conseguiu ganhar? Porque é difícil ganhar. Porque é num detalhezinho como foi hoje à noite, né? Às vezes o Cruzeiro conseguiu vantagens fora de casa, não conseguiu confirmar dentro de casa. Nós fomos lá e fizemos uma igualdade, trouxemos e levamos a igualdade até o final dos segundos 90 minutos, dos 180. Perdemos nos pênaltis. Mas ninguém pode, que tenha um pinguinho de caráter, dizer que o Cruzeiro não lutou até o fim para tentar fazer o gol. Tem limitações. Tem limitações. Mas se alguém tivesse que ficar em campo, dos jogadores capazes, que viveram vários momentos importantes de decisão, esse alguém era o Thiago Neves. Foi por isso que ele ficou. Não dá para deduzir, não tem lógica nenhuma alguém achar que Thiago ficou para bater pênaltis. Nós deixamos ele porque acreditamos que uma bola, num determinado momento, um jogador que está acostumado com esses momentos de decisão, a bola não queima no pé, ele pode, né, num lance aí daqui a pouco, decidir uma partida e construir a vitória que a gente precisava. Ninguém estava pensando em penalidade máxima naquele momento. 6 jogos sem marcar, uma vitória nos últimos 16. Se classificar sempre no limite, você acha que isso é se aproveitar? Eu penso o futebol do jeito que penso, e todas as vezes que vocês me perguntam sobre o que eu penso, eu venho aqui e falo abertamente com vocês. Mas não dá para esperar o resultado, pegar o resultado de hoje e misturar com os outros resultados. Quer falar de Libertadores? Vamos falar de Libertadores, porque é o que nós estamos falando hoje. O Cruzeiro jogou quantos jogos na Libertadores de 2019? 7? 8? Quantas vitórias? 5. Uma derrota e 2 empates. Isso não é uma campanha ruim de Libertadores. Desculpa. Quando terminou a primeira fase classificatória, era a segunda melhor campanha de todos os clubes na Libertadores. Então esse é o Cruzeiro da Libertadores. Não dá para misturar, botar tudo dentro do mesmo saco, quando o Cruzeiro tem dificuldade, inclusive como teve nas 2 formações anteriores, de ter que expor os jogadores e colocar jogadores reservas. Você sabe que é diferente. Então não dá, a análise não pode ser feita desse jeito. Vamos assumir a nossa derrota, como a gente sempre faz, mas não temos vergonha nenhuma do que aconteceu diante do River.
fizemos uma disputa digna de Cruzeiro e River, passou o River. Poderia ter passado o Cruzeiro nas penalidades máximas. Mano, o Cruzeiro, ele gira a bola bem, principalmente no segundo tempo, atacando pela direita, pela esquerda, mas, na sua visão, assim como o próprio time reserva do Campeonato Brasileiro, só a termos de comparação, você não acha que está faltando para o grupo do Cruzeiro, para esses jogadores, chutarem mais ao gol, agredir mais o goleiro adversário? Porque muitas das vezes a bola ficava pingando ali na entrada da área e procurando um companheiro. O próprio Marquinhos teve uma oportunidade, tem que dar um cortinho a mais, um toquinho. Não está faltando isso ao ataque do Cruzeiro, aos jogadores, até para desencantar? Olha, a última decisão do jogo sempre é do jogador. O que o técnico faz e procura dar à equipe é caminhos para ele chegar numa condição para definir. Mas ele vai tomar a última decisão, né? Cabe a ele tomar essa última decisão. Provavelmente nós todos vamos achar que Marquinhos deveria ter chutado de qualquer jeito, de direita mesmo, bater cruzado para dentro para ver se o goleiro cuspia a bola, e ele achou que devia dar um corte para clarear para a perna melhor e definir. É assim o futebol, né? Às vezes a estatística, ela nem, como vamos dizer assim, ela nem mostra verdadeiramente o que é que acontece no jogo. Às vezes o jogador dá 2, 3 chutes muito fracos, o goleiro mal pega a bola, mas é considerado uma conclusão, você sabe disso. O lance que Dedé perdeu contra o Botafogo, dentro da pequena área, jogou para fora, não é considerado chute a gol. Qual das duas chances é mais clara de gol? Aqui Dedé perdeu, mas não está na estatística. Então, claro que nós precisamos, eu concordo em gênero e número grau, nós precisamos concluir mais, mas não concluir por concluir. Nós temos que concluir mais as jogadas que nós criarmos com mais qualidade para concluir. Essas sim são chances verdadeiras de gol, né? E eu penso que passamos aí alguns momentos difíceis, né? Depois começamos a melhorar em termos de produção, caímos novamente. É aquela história, às vezes, do cobertor curto, né? Nós não estávamos conseguindo ser competitivos. A partir do jogo com o Atlético Mineiro, que foi o jogo do 3-0 aqui, eu tomei a decisão de mexer na formação de ataque. Ganhamos mais mobilidade, ganhamos mais competição. Mas certamente perdemos um pouco de presença de área de um jogador mais definidor. Mas são escolhas que eu tenho que fazer. Eu fiz ela momentaneamente, a equipe, né, voltou a readquirir essa condição de competir bem. Agora temos que continuar competindo bem e voltar a vencer, que é o que vai acontecer, vocês podem ter certeza disso. Mano, como trabalhar psicologicamente esses jogadores para o clássico que acontece no domingo, e também para um atleta jovem, você tem tido esse cuidado com ele de passar as orientações para o David, que foi o jogador que bateu o pênalti, que defendeu, sem, obviamente, jogar a culpa nele. A gente sabe que o torcedor passional tem isso, mas como trabalhar psicologicamente esse grupo para o jogo de domingo e até também o jogo contra o Internacional? Eu não acredito muito nessas questões aí psicológicas que todo mundo fala, né? Perdemos, dói, a derrota tem que doer. Você não pode encarar uma derrota da mesma forma que você encara uma vitória ou uma classificação. Mas o clássico, não precisamos fazer nada para trabalhar a cabeça de jogador para o clássico, nem para o jogo contra o Internacional. São jogos grandes, por si só eles te dão motivação e te dão uma possibilidade de recuperação, né? E nós vamos fazer isso. Agora vamos ver como vamos fazer no clássico, porque na quarta-feira já temos um jogo decisivo aqui em casa que precisamos construir uma vitória, uma vantagem, né, mínima, como sabemos que é importante para um segundo jogo depois em Porto Alegre. Meu amigo, não vou te perguntar se é obrigação ganhar a Copa do Brasil para salvar a temporada, não. Acho que você vai responder. Eu queria saber de você, mano, o que você aprendeu, qual a lição grande tirada dessa Libertadores? Você citou 8 treinadores que não conseguiram, olhando para frente, e que você pode já colocar na semifinal da Copa do Brasil. Como, por exemplo, uma evolução de ser um time um pouco mais ousado, se é possível, um pouco mais ofensivo, ou você não pensa